Olá, tudo bem? Hoje eu vou tratar de crime tentado e a pena aplicada ao crime tentado. Como o juiz deve atuar quando ele está fazendo a dosimetria de um crime tentado? Vamos analisar isso hoje juntos? Então vamos lá. Antes de analisar o assunto propriamente dito, eu quero dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Então vamos tratar dessa questão. O crime tentado, ele tem dois elementos. Ele é o início da execução de um crime e a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. É isso que está no artigo 14 do Código Penal. O artigo 14 diz assim: diz-se o crime tentado, inciso 2, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vejam que o crime tentado, ele tem que ter a composição desses dois elementos. O agente, primeiro, ele tem que sair dos atos preparatórios e iniciar a execução do crime, e o resultado não vem por circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime tentado, o dolo é o mesmo dolo do crime consumado. O agente criminoso, ele quer o crime consumado, ele deseja o crime consumado, mas o crime não vem a se consumar porque o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o Código Penal, ele prevê uma causa de diminuição da pena para o caso de crime tentado, no parágrafo único, e diz assim: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Ou seja, se for um homicídio, não é, homicídio simples, o homicídio consumado tem a pena de 6 a 20 anos, o homicídio tentado também terá a pena de 6 a 20 anos. A pena do crime tentado é a mesma do crime consumado. Agora, no finalzinho do parágrafo, o Código diz assim: pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, o que o Código coloca? A pena é diminuída de 1 a 2 terços. Então, é a mesma pena. Vamos imaginar um homicídio simples. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Se for um homicídio consumado, a pena é de 6 a 20 anos. Se for um homicídio tentado, a pena será também de 6 a 20 anos, mas com essa causa de diminuição. O Código Penal adotou aqui a teoria objetiva, que diz que o crime tentado tem a mesma pena do crime consumado, entretanto, tem uma causa de diminuição que varia de 1 terço a 2 terços. Agora, vejam que no iniciozinho do parágrafo, o Código diz assim: salvo disposição em contrário. Olha lá o que o Código diz. Artigo 14, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se o crime tentado com a mesma pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. O que o Código quer dizer com esse salvo disposição em contrário? É que tem crime que tem a pena aplicada para o crime tentado igual à pena aplicada para o crime consumado. É o chamado crime de empreendimento ou atentado. Então, tanto faz o crime ficar na esfera da tentativa quanto na esfera da consumação, que a pena será idêntica. É o chamado crime de atentado ou de empreendimento. Então, nessa situação excepcional, incluída aqui no salvo disposição em contrário, diz a doutrina que o Código adotou a teoria subjetiva e não a teoria objetiva, que foi adotada como regra para a pena do crime tentado. Um exemplo de crime de empreendimento ou atentado está lá no artigo 352 do Código Penal. Se a gente olhar o artigo 352 do Código Penal, olha o que ele diz: evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Então vejam, fugir ou tentar fugir tem a mesma pena. É o crime de empreendimento ou atentado. Então esse salvo disposição em contrário serve para aplicar-se, por exemplo, ao crime do artigo 352 do Código Penal. Ok? Agora, a regra é que o Código Penal adotou a teoria objetiva. Se o agente age com dolo de matar, mas não mata por circunstâncias alheias à vontade dele, ele responderá
pelo crime de homicídio com a pena do homicídio consumada diminuída de 1/3 a 2/3. E como o juiz vai fazer essa dosimetria de diminuição de 1/3 e diminuição do quanto máximo 2/3? Aqui depende. Quanto mais a tentativa se aproximar do crime consumado, menor será a diminuição. Quanto mais a tentativa se afastar do crime consumado, maior será a diminuição. Então vamos imaginar um caso de homicídio tentado, tratando-se aqui de uma tentativa branca ou incruenta, em que a vítima não é atingida. A quer matar B, dispara 3 tiros contra B e erra o alvo em todos os 3 disparos. Tentativa branca ou incruenta, em que a vítima não foi atingida. Neste caso concreto, o crime tentado se distanciou muito do crime consumado. Então, se há uma distância máxima entre crime tentado e crime consumado, o quantum de diminuição será o máximo, de 2/3. Então, nessa tentativa branca ou incruenta, o juiz já vai aplicar a pena do homicídio, diminuída do quantum máximo de diminuição. Agora, vamos imaginar um outro exemplo em que A quer matar B, dá 3 tiros em B e acerta a cabeça de B. E B quase morre. E fica pertinho ali da morte, mas acaba não morrendo por circunstâncias alheias à vontade do criminoso. Neste caso aqui, o crime tentado ele se aproximou muito do crime consumado. Então, se o crime tentado e o crime consumado estão próximos, o quantum de diminuição será o mínimo, será 1/3. Então, se o crime tentado estiver pertinho do crime consumado, a diminuição será mínima. Se o crime tentado estiver muito longe do crime consumado, a diminuição será a maior possível. Ok? Isso é muito importante e essa é uma regra já adotada, tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina. Então, o juiz, naturalmente, ele seguirá essa regra aqui para aplicar a pena do crime tentado. Eu espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like nos nossos vídeos, comentar e partilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.